Então, eu acho que dá para a gente já abrir a- os vídeos, que nós temos algumas questões aqui. Deixa eu só voltar aqui. Muito obrigada pela... O nosso chat aqui está bem movimentado. O Edson comenta que ele, a falta de... Ele acha que existe a falta de programas para rastreamento da doença renal crônica, em níveis de atenção da saúde, que tem acesso a pacientes a grupo de risco. Então, acho que ele está falando da atenção especializada, certo? Esses profissionais, especialmente na atenção, aqui, atenção primária, precisam priorizar a atenção à doença renal crônica nas suas atividades, dado o impacto que foi discutido aqui hoje, né? E ele fala também da, da importância do rastreamento, da dosagem de creatinina, que acabou de ser falado pela doutora Patrícia, né? E da albuminúria. E é possível a gente... primeiro, eu vou perguntar para a doutora Frida. Doutora Frida, a gente tem esse diagnóstico precoce na atenção primária, com o programa Cuidando de Todos e o HEARTS, a gente já tem como encontrar essas pessoas? E Eu depois eu queria ouvir imagino, um pouquinho da doutora Patrícia. eu imagino que sim, Patrícia, porque a dosagem, pelo menos a dosagem de creatinina, ela faz parte daquilo que a gente chama a cesta básica de exames, né, do paciente. A relação albumina-creatinina não faz parte porque as diretrizes não recomendam que sejam feitas em todos os pacientes. Mas eu entendo que, pelo menos para a gente começar a sinalizar se há alguma alteração, a dosagem da creatinina é um indicativo, não é o completo, mas é um indicativo. Então, vamos dizer, o paciente hipertenso, diabético, que já venha com uma creatinina alterada, e a gente costuma, nós, na época da implantação do Cuidando de Todos, nós discutimos isso amplamente com a equipe, que era fundamental entender e fazer o cálculo do ritmo de filtração glomerular quando ele não viesse calculado, não é? E aí, instituir, quer dizer, dependendo do grau de comprometimento da função, pelo menos as medidas não farmacológicas, né? Então, manter peso, aquelas orientações gerais, né? Atividade física, parar de fumar, ah, enfim, diminuir sal na dieta, devem ser reforçadas com mais vigor ainda, por conta da possibilidade desse paciente vir a progredir. E aí, uma periodicidade para se fazer checagem de novo desse exame, e dentro do histórico do paciente, então, ver se havia a indicação de se fazer uma dosagem de albumina, enfim, ou que fosse por fita reagente, alguma coisa nesse sentido, para que você pudesse ter uma ideia inicial. Embora a orientação já pode ser dada, porque ela é igual para as outras condições, para hipertensão, para diabetes, as orientações gerais, não é? Eu costumo dizer, o mantra é o mesmo para todos, né? Que a gente tem que reforçar. Então, eu entendo que, embora não deva ter havido uma análise, uma subanálise com esta característica, né, de detecção de pacientes com doença renal crônica e qual o grau de comprometimento, existe uma casuística extremamente importante que pode sim ser avaliada nesse sentido, tanto no Cuidando de Todos, quanto no projeto HEARTS, que eu acho que ainda não começou no Brasil, mas com os dados internacionais, sim, eu entendo que seja possível a gente ter essa informação preliminar. Perfeito. Doutora Patrícia? Eu acho que está muito estabelecido. Há mais de 30 anos eu sou nefrologista
e as coisas não mudaram, né? A gente utiliza ainda o mesmo exame que chama creatinina, ela tem 137 anos, existem outros marcadores, mas a nível de saúde pública, e não só, até que a gente a nível de consultório, a gente vai continuar usando a creatinina. Então, esse é um ponto. Então, a creatinina ela faz parte do check-up, né? Agora, antes de exames, Patrícia, a gente tem também calculadoras hoje sendo desenvolvidas, utilizadas no mundo inteiro, e tem coisa que a gente não precisa replicar, porque o diabetes, a hipertensão, salva algumas coisas diferentes, né, de fenótipo, mas está escrito, está lá, não tem que inventar nada, né? Vale a pena ressaltar que muitas bombas estão explodindo enquanto a gente está falando, né? A gente está tentando mitigar próximas bombas, porque isso há muitos anos elas explodem. Então, a creatinina, ela faz parte, ponto. Agora, não adianta só a creatinina. A sociedade, há bastante tempo, e aí de hipertensão, de nefro, vem pedindo para que a Sociedade Brasileira de Patologia coloque os dados de creatinina junto com a taxa de filtração glomerular. E para você ter uma ideia, a gente está numa fórmula que é de 2021 que o mundo usa, o mundo inteiro. E agora ela ficou mais fácil porque tirou raça, e para nós brasileiros, raça é algo que não é tão diferente para nós. Então, eu preciso, olha, laboratório, soltou um resultado de creatinina, você é obrigado a soltar a taxa de filtração glomerular de acordo com a fórmula de 2021. Isso é simples. Em relação à albumina, acho que quem é da época do hiperdia viu que tinha albumina, só que a albumina sozinha, em amostra isolada, uma coleta simples, ela, primeiro, ela não tem validade. E segundo, esses exames que a gente faz de fitinha, que é exame simples, ele não consegue detectar a albumina nesse valor que a gente quer de rastreio. É um exame diferente, que aí eu tenho que dizer, dosagem de albumina, pode até ser amostra isolada, mas ela tem que ser equilibrada com a excreção da creatinina. Então, lá atrás, no hiperdia, quando eu conversava com o Departamento de Hipertensão e Diabetes do Ministério da Saúde, eu falei, é um dado que está ali, um exame que vocês estão pagando, não está adiantando nada. E aí ele não entrou porque tinha que pagar a creatinina. Então, na verdade, a relação albumina-creatinina são dois exames, então são dois valores. E por fim, a gente vê que, pelo menos se você é hipertenso, se você é diabético, ou se você tem alguém na família que é hipertenso, diabético, com doença cardiovascular, alguém na família que tem doença renal, vá nessas calculadoras, elas são livres, não são calculadoras ainda desenhadas para o paciente, mas ele consegue colocar lá o sexo, ele consegue colocar a pressão dele, se ele é diabético, há quanto tempo de diabetes, especialmente para diabético, e lá vai dar por cor se ele tem risco. E aí, de novo, você populariza que, se eu for hipertenso e diabético, eu corro o risco de ir para a doença renal crônica terminal, que significa dialisar. Né? E lembrar hoje que a gente tem 160 mil indivíduos dialisando no Brasil, mas a gente tem 40 milhões, no mínimo, de hipertensos, a gente tem mais de 10 milhões de diabéticos, a gente deve ter, no mínimo, 20 milhões de renais crônicos. Então, são ações pontuais, simples, e todas estão escritas na linha de cuidado que o Ministério da Saúde publicou em 2014 e que foi reeditado em 2019, mas nós já, inclusive, incorporamos tecnologia, especialmente farmacológica, então essas diretrizes precisam também ser atualizadas, e, mais uma vez, a SBN se coloca 100% à disposição do Ministério da Saúde, atenção básica, doenças crônicas não transmissíveis, e, se precisar, para os especialistas também, para a gente falar o que é doença renal crônica, e ela deve ser prevenida e deve ter um diagnóstico precoce. Perfeito, Patrícia. Eu, Patrícia, ah, desculpe, eu só queria fazer um comentário que eu esqueci. sim, A iniciativa Hearts, ao mesmo tempo que ela tem uma calculadora de risco cardiovascular, ela também já tem uma calculadora da taxa de filtração glomerular. Então, assim, é uma iniciativa que já está olhando para esse lado também. perfeito. E como fazer com que as pessoas tenham esse acesso a, a- desculpa, gente, o acesso tanto da pessoa em risco, né, para a doença renal crônica, como foi bem colocado pela doutora Patrícia, porque se eu tenho alguém na família com diabetes, hipertensão, alguém com doença renal crônica, como chegar a essas pessoas?
para a gente alertá-las sobre o problema. Eu vou pedir para o Dr. Roberto, porque ele trabalhou muito com a IDF e está com ah, essa à frente da educação das pessoas para a doença em si. Poderia trazer uma luz aqui para a gente? Como que essas pessoas podem ser mobilizadas a pensarem que eu posso ter? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que sem o engajamento e o envolvimento da população, né, das pessoas, especialmente aquelas que estão sob risco, é impossível, eu acho, a gente pensar em curto prazo em que o diagnóstico chegue né, na totalidade das pessoas que têm o problema. Então, isso é uma coisa muito discutida naquela iniciativa do IDF, é isso, né? Você tem que engajar as pessoas, você tem que informar a população. E essas pessoas passam a ser parte desse ecossistema de identificação do problema. Eu acho que se você pensar, muita coisa foi feita, por exemplo, para evoluir né, a percepção do problema e melhorar o diagnóstico em diabetes e hipertensão, por exemplo, né? Boa parte da população sabe o que é hipertensão e sabe como que você faz o seu diagnóstico, sabe até o que é o alvo, né? Campanhas que informaram a população de que 12/8 é o que você espera ter de normalidade, é um bom exemplo disso, né? E eu acho que né, projetos semelhantes, claro, não excluindo outras atividades que a gente falou aqui, né, que é a educação e o treinamento da, da atenção primária, a introdução de especialistas para referência na rede, várias outras coisas. Mas eu acho que o engajamento com a população e a educação da população do que é o problema, de quais são os sinais, né, quais são os fatores de risco para que essa pessoa participe desse processo, né? Eu ouvi falar que se eu tenho diabetes, eu preciso ter a minha creatinina dosada a cada 6 meses, e essa pessoa passa a amplificar esse processo, conversando com a equipe de saúde, eu acho que isso melhora muito, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante e não deve ficar fora, né, dessa discussão, é a educação da população como um todo para o problema, e engajar essas pessoas buscando a solução para melhorar a detecção, o diagnóstico, a estratificação de risco e a implementação dos melhores tratamentos. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui para a professora Alexandra. Oi, Elton. Boa tarde. Professora Alexandra, qual o papel da equipe multiprofissional no enfrentamento da doença renal crônica no Brasil? Quais os desafios você observa no âmbito da atenção primária à saúde? Ele tem uma outra em seguida. Pode fazer? Pode. Será que a inclusão do especialista na atenção primária de saúde seria exequível em um país de dimensões continentais? Ou a saída seria o fortalecimento da equipe de saúde da família? Essa pergunta é muito importante, no sentido do fortalecimento da estratégia de saúde da família, porque eu acho que partindo desse ponto que o Dr. Roberto trouxe, assim, da educação da população, a gente precisa também pensar no fortalecimento das equipes e nesse processo de trabalho, porque a gente tem os protocolos estabelecidos de que a gente precisa pedir os exames, né, rotineiramente, ter a continuidade do cuidado, mas a gente sabe que na prática muitas vezes isso não acontece para muitos usuários. Então, eu acho que a educação em saúde, tanto para a população quanto a educação permanente e essa questão de reorganização dos processos de trabalho é muito importante e valorizando também o papel do agente comunitário de saúde, porque se a gente educa a população e educa também o agente comunitário de saúde, ele pode capilarizar
toda essa informação para as famílias, para a comunidade, para que a pessoa que tem hipertensão e diabetes se conscientize de que ela precisa fazer esses exames regularmente, cobre da sua equipe de saúde também, quando não aconteça. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nessa atenção multiprofissional também, e que essa visão seja de todos os profissionais da estratégia de saúde da família. Em relação ao especialista, né, a segunda pergunta, eu concordo que não seria, né, a melhor opção nesse momento, assim, do ponto de vista de ser exequível, mas que medidas básicas como essas que a gente tem conversado aqui, elas são efetivas e elas podem ser implementadas. Acho que é mais uma questão de processo mesmo, né, porque, como o professor Roberto colocou, são exames baratos, né, e que a gente tem condição de pedir para todos os usuários. Alexandre, eu posso dar um exemplo que eu acho que ilustra bem essa questão de que a inclusão de especialista na rede não vai resolver o problema, né? Na verdade, no Brasil hoje, a gente tem um pouco menos, né, Patrícia, de 3 mil nefrologistas por país inteiro, 3 mil, 4 mil. Então, você imagina 4 mil especialistas e pensando que a maior parte desses especialistas vão estar concentrados em cidades com mais de 100 mil habitantes, né, que representa uma parcela, né, uma parcela realmente dos municípios no Brasil. Você já começa a ver que é impossível, né? Impossível você pensar que esse especialista seja responsável por uma doença que tem a prevalência de 8 a 9% da população adulta no país, né? Então, na verdade, eu acho que isso mostra claramente, né, de que o nefrologista ele tem que ser integrado nessa rede de cuidado, mas numa visão de que ele possa, nas fases mais iniciais, atuar muito mais como um catalisador do processo de educação e treinamento da rede de saúde básica, e que em um certo momento ele possa servir como um modelo talvez de referência e de contra-referência, onde o cuidado primário continua sendo né, nos profissionais de atenção primária, e aí sim, numa fase onde a complexidade da doença ela é maior, aí sim uma transferência de cuidado, né? Um momento que vai ser para um número de pacientes e uma complexidade de cuidado clínico que é compatível com o tamanho da força de trabalho na nefrologia. Só para corroborar o que o PQA está falando, hoje o Brasil tem quase 5.600 municípios. Tem nefrologistas naquela cidade em menos de 300. É lógico que uma cidade você pode compor uma região toda. Mas só para dar dimensão mesmo, então eu posso dizer tranquilamente que tem 5 mil municípios que não tem nefrologista. E onde tem, ele realmente está lá na UTI, fazendo diálise, fazendo transplante. E assim, a boa notícia é porque não precisa mesmo, né? Quem vai cuidar de doença renal crônica, especialmente se é hipertensão e diabetes, e eu posso falar isso com uma segurança de prática mesmo, há mais de 30 anos eu coordeno um ambulatório de doença renal crônica. Se é um clínico bem treinado, o indivíduo, assim, muito tranquilamente, ele consegue levar esse paciente, tratar esse paciente adequadamente até 45%. Quer dizer, enquanto o rim estiver funcionando acima de 45%, tudo o que eu preciso, basicamente, tem inclusive na rede SUS, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. O que falta na rede SUS é a equipe multidisciplinar. Então, eu vou desde o agente comunitário, que hoje é ele que está fazendo o diagnóstico e que sai em alguns lugares fazendo tratamento, é um setor que precisa ser realmente valorizado. Mas se a gente for falar de clínicos, eu estou falando de médicos, até 45. E se esse indivíduo é bem treinado, eu vejo isso pelos residentes de clínica médica, acredito que a Frida e o PQA vão concordar comigo, até 30. Aí muitos nefrologistas ficam bravos comigo, mas até 30 de função renal, que seria aí sim um encaminhamento prioritário, se você é um ótimo médico, né? Você consegue. Então, além de não precisar ter nefrologista, se precisasse ia ser um caos, porque realmente não tem. E só para dar um gancho, essa história de calculadoras, são várias, né? Mas a gente gravou ontem um podcast pela SBN para falar sobre calculadora de risco de doença renal crônica.
é uma calculadora que tem os sites, e aí, para quem tiver interesse, semana que vem a gente vai ao ar o podcast, é só colocar podcast SBN, e vai ser como estimar risco renal, aí quais são as ferramentas, além da creatinina, da urina 1, mas que serviria como diagnóstico. Mas para você fazer uma triagem, e até para você falar, nossa, eu tenho esse risco. Então, essas calculadoras que a Frida falou muito bem, a gente pode usar isso também para doença renal crônica. Perfeito. Bom, para a gente continuar, eu vou só chamar o Dr. Rodrigo Cariri, já consegue já consegue entrar no... Ah, bom, eu vou pedir para o Vitor. Vitor, você poderia avisar, por favor? Assim que eu... Sim, Patrícia, fiz sim. Tá bom, muito obrigada. Então, vamos continuar aqui. É, pensando, normalmente a gente trabalha, faço parte também do GT, do Grupo de Trabalho de Doenças Cardiovasculares, e a gente fala muito em telesaúde. Vocês acham que seria possível a gente trabalhar isso? É claro, eu imagino, como a doutora Patrícia falou, né, o clínico geral atendendo até 45%, mas de repente ele tem que ir para um especialista. Talvez utilizarmos a telesaúde com um especialista lá na ponta, podendo ajudar, auxiliar nesse diagnóstico, nessa referência, contra-referência dessas pessoas. Poderíamos pensar nisso? Aliás, a gente tem algo de sucesso sobre a fibrilação atrial em Minas Gerais, com o FMG. Então, como transferir essa expertise, né, para a doença renal crônica? Acho que o doutor Roberto, por favor. Eu acho que tem várias aplicações, né, de telemedicina nessa rede de cuidado, né? Uma coisa que a gente sempre brigou, né, nos nossos ambulatórios, assim, né, é ter certeza que quando o paciente chega para a gente, ele já chega com o rastreamento, com a avaliação inicial feita, né, para a gente não perder tempo, né? E isso acho que pode ser muito feito assim com esse tipo de teleconsulta, né? Tem um paciente que tem diabetes, já faz 10 anos, ele é hipertenso. O que eu faço? Pede a creatinina e pede um exame de urina para ele, e daí manda para, né, de acordo com o resultado, você estratifica esse risco. Se ele, né, a gente pode até usar coisas bem simples, né, que têm sido difundidas, assim, que eu acho que são bem legais, né? Por exemplo, o CADIGO, que é uma organização que faz diretrizes clínicas na área de doença renal, né, ele desenvolveu um mapa de calor, assim, né, em que você colocando os resultados do exame de creatinina para estimativa de filtração glomerular e o exame de urina para estimativa da perda de albumina, ele permite que você classifique cada um dos pacientes em 3 cores, né, em verde, em amarelo ou em vermelho. E essas cores representam o risco. Isso é uma coisa super importante, visual, né, que pode ajudar nessa conversa com um médico não especialista, né? Olha, meu paciente, eu fiz os 2 exames que você pediu, e ele está aqui no vermelho. O que eu faço? Vermelho é sinal de que ele precisa de um cuidado mais especializado, então ele vem para a gente. É verde? Não tem problema. Verde, você trata ele como se você estivesse tratando um diabético sob alto risco de doença cardiovascular, que você vai estar acertando, né? São essas conversas simples que vão evitar, né, sobrecarga da rede, demora para você ter a consulta nos pacientes que devam ser priorizados, né? E a coisa pode chegar até um momento né, de uma complexidade maior mesmo, né? De você comanejar pacientes um pouco mais né, complexos, assim, né? Daí sim, né, com comanejo do especialista e das pessoas na rede de atenção primária. Já tem, sabe, Patrícia, bons exemplos disso. Eu sei que em Porto Alegre, por exemplo, tem no Hospital de Clínica um modelo de telemedicina e teleconsulta que já está implementado há muito tempo com atenção básica, funciona super bem, né? E outras iniciativas estão começando também, que essa interação da especialidade ou do especialista com a atenção primária ela é facilitada com essas tecnologias.
Me permite acrescentar, em 2014, foi proposto, já em 2014, para o Ministério da Saúde, essa referência e contra-referência. Mas um dado que é muito importante é o que o PECO está dizendo, a referência, a contra-referência, eu preciso ter dado. Então, eu trabalho na universidade, num ambulatório que chama nefrotriagem. Então, a gente recebe pacientes via rede para passar com o nefrologista, e exames de 2 anos atrás ou sem exames, né? Então, eu acho que, primeiro, precisa de novo da capacitação de quem vai encaminhar, vai fazer a referência. Isso é um dado importante. Segundo, não tem nefrologista no Brasil fazendo a média complexidade. Não existe esse ser. Esse ser está na alta complexidade. Tanto é que isso acaba ficando mais simples quando a gente tem links com universidades ou algum hospital filantrópico, né? Mas, Patrícia, tudo é possível. Tudo é possível. É possível linha de cuidado, é possível capacitação, é possível financiamento, né? As pessoas têm que ter financiamento. E na época, em 2014, surgiu a ideia: onde estão os nefrologistas? A maioria dentro de centros de diálise, que são centros privados. Os centros de diálise no Brasil não são do Sistema Único de Saúde, são centros privados que fornecem o serviço ao Sistema Único de Saúde. Então, por ali passam 8, 10 nefrologistas. Então, a ideia lá na época era fazer esse link de referência e contra-referência, com pagamentos adequados e com a possibilidade do nefrologista também coletar seus exames. Porque por mais que o nefrologista seja um ótimo clínico, a gente precisa da ferramenta exame de laboratório, né? Então, onde vai fazer, qual é a demora? Tudo isso eu acho que é organização e eu acho que é gestão. Tem lugares que isso está dando muito certo, mas, de novo, são boas vontades locais. A Covid nos mostrou isso. O nosso ambulatório de doença renal crônica, eu todo dia ia fazer a minha telemedicina, a gente já fazia, né? Porque o nosso doente não tem computador em casa. O nosso doente não sabe mexer em aplicativo. O renal crônico, grande maioria, tem mais de 60 anos e muitos cegos, e não tem cuidador. Então, a telemedicina é legal. Com o paciente, eu também acho que é legal, mas a gente tem que pensar nessa condição social, mas desenvolver essa linha. Quando que o especialista pode ter acesso, o clínico ao especialista, mas desde que a atenção básica também tenham ferramentas adequadas para eles fazerem um diagnóstico básico, que é um exame de urina e creatinina, que às vezes a atenção básica tem. Então, eu acho que gestão aí é a palavra do momento, gestão e informação. Se Posso vocês me fazer só mais um permitem, comentário? por favor, Desculpa. Alexandre, por favor, Então, Alexandre. só um comentário rápido sobre isso, ressaltando também o papel de outros profissionais, por exemplo, da enfermagem, que podem solicitar esses exames. Então, eu acho que essa educação permanente, ela precisa ser multiprofissional, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o enfermeiro ele pode fazer a solicitação desses exames e pode fazer o acompanhamento e deve também fazer esse acompanhamento intercalado com o médico, né? E eu acho que isso precisa ser reforçado para todos os municípios e cuidado também em termos de gestão, para ver se isso realmente está acontecendo, se essas consultas elas estão acontecendo por todos os membros da equipe, né? Não só pela equipe médica. Então, eu acho que precisa também de um reforço para os municípios também, que às vezes não tem esses protocolos que permitem a enfermagem fazer essas solicitações de exames e essas consultas com mais autonomia. Alexandre, em relação a isso, eu não sei se isso é uma particularidade de Minas, mas eu tenho a impressão que aqui em São Paulo, o enfermeiro não tem essa habilitação para pedir exame, esse tipo de coisa, né? Eu acho que acho que são algumas regiões que sim e outras não. Mas talvez o que eu queria acrescentar e que foge um pouco da atenção primária, mas que tem a ver com a conscientização da importância de se pedir esse exame, é que isso seja muito reforçado desde a escola médica. O que acontece? Eu dei aula numa universidade privada por uns 2 anos, e como não havia um hospital-escola acoplado, os alunos iam a um hospital da prefeitura uma vez por semana
E aí, o que que acontecia? Eles só viam casos de pacientes com creatininas 9, 10, paciente em diálise, com todas as complicações possíveis. E eu acho que, assim, desde muito cedo, é importante que você reforce para o aluno e, consequentemente, depois que ele se formar, ele vai ter isso sedimentado, que a doença renal crônica não é aquele paciente que você pega no pronto-socorro com um pré-dialítico, né? Que vai entrar lá para dialisar, porque já não tem mais o que fazer. Você tem que conscientizar esse aluno, e aí eu acho que um pouco responde a pergunta aqui que está no chat, que é por que é que o cardiologista não pede creatinina, por que é que o endócrino não pede creatinina, por que é que o clínico não pede? Porque isso não ficou sedimentado desde a escola médica que você tem que fazer prevenção, que a função médica é prevenir as complicações e não correr atrás depois para ficar controlando um paciente que é uma demanda social, uma demanda familiar, uma demanda para o sistema de saúde, que vai ter um custo muito alto, não é? Quer dizer, não é essa a função. A função é prevenir que as condições progridam para um quadro mais grave. Eu sei que está um pouquinho fora do nosso contexto, mas eu acho que é importante que a gente tenha isso, a consciência disso, da importância disso, e ensinar a população também, mas desde a escola médica e reforçando sempre que possível em atualizações, capacitações, deem o nome que quiserem. Desculpe a minha interferência. Posso fazer um comentário adicional em relação a isso, Frida? E eu, na verdade, é uma coisa que para mim tem sido muito marcante, assim, interações com médico de atenção primária, com médico generalista. Eu estou falando até no ambiente global, assim, não é uma peculiaridade brasileira, não. Tive uma reunião de atenção primária, na Europa, um tempo atrás, e uma coisa impressionante para mim é a percepção de que mesmo uma população de profissionais de saúde educados, quando se fala em médico generalista, você tem que ter o tema a ser rastreado, a doença para ser rastreada, tem que entrar na lista de prioridades desse médico. Porque o médico generalista, ele se vê numa situação que ele tem um pouco tempo para dar de atenção para aquele paciente, uma lista de dezenas de coisas que ele pode fazer. E ele tem que priorizar, né? É uma coisa interessante. Você tem vacinação, você tem prevenção de diabetes, você tem manejo de pressão arterial, você tem coisas relacionadas a doença infecciosa, ou seja, é um monte de coisa. Eu acho que isso tem que ser organizado e priorizado nos programas, e aí sim, né, ele vai precisar de educação, de capacitação, mas acho que existe uma questão importante que é de priorização de coisas que, como a gente está discutindo aqui, tem um claro impacto em saúde pública, né? É uma doença comum, é uma doença perigosa, é uma doença que pode ser prevenida, pode ser tratada, e o tratamento reduz muito tanto o impacto clínico, o impacto de qualidade de vida da população, porque isso está estendido para famílias, né? E o impacto em saúde pública mesmo do ponto de vista do impacto econômico, né? Que é uma doença que no seu estágio final traz um custo bastante significativo. Acho que tem todos os motivadores para isso estar naquela lista de prioridade da atenção primária, né? E não está, né? Eu acho que a verdade é essa. A Patrícia falou que o programa o plano de atenção do renal crônico, ele está disponível, preparado, inclusive já revisado, e talvez precise revisar de novo, né, Patrícia, que tem novidade de evidência, ele desde há 10 anos, né? Há 10 anos, e isso, na verdade, a gente não conseguiu que isso chegasse, a não ser com raras exceções, né? Não sei se você sabe, mas uma das exceções de implementação desse plano é Santa Catarina, né? Que teve recentemente uma incorporação desse plano na rede básica, já com a intersecção com a complexidade mais alta, com o envolvimento de clínicas de nefrologia e tudo mais, né? Ou seja, disponível, mas implementado como prioridade em poucos estados do Brasil.
Perfeito. E a gente tem o protocolo e já foi aprovado e a gente não consegue colocá-lo na linha de cuidado. Perfeito, doutor Roberto. Doutora Patrícia, quer acrescentar? Sim, por favor. Eu acho que a gente ficar reclamando, 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 nefrologista, a gente gosta de ação, né? Então, eu acho que eu não sei quem poderia fazer isso, mas checar a nível de Brasil, a Alexandra talvez ela até consiga ajudar, e descobrir onde está dando certo. E aí, fala assim, olha, o que você fez para dar certo? Então, às vezes a gente fica falando, no meu território, no meu pedaço, e tá cheio de gente que nem está conversando aqui, que o seu pedaço está correndo bem. Nem tudo passa por dinheiro, né? Nem tudo passa por muito trabalho, mas tudo passa por informação, educação e um trabalho em conjunto. Então, talvez identificar o Sul, eu estava no Sul um tempo lá no Congresso, o PECOA Sul Brasileiro, assim, eles falam com tanto orgulho daquilo que eles estão fazendo a nível de linha de cuidado e dando certo. Então, talvez identificar esses nichos a nível de Brasil todo, porque é diferente, e a gente começar a replicar. Na minha universidade, ali no meu bairro, na minha cidade, no meu prefeito, meu deputado estadual, meu deputado federal. E aí é com isso a gente vai popularizando, popularizando até um dia que as pessoas vão saber que para o diabetes é glicemia, para a dislipidemia é o colesterol, e para o rim a creatinina. Isso é interessante porque o SUS, a cesta básica que a Frida falou, eu fico muito contente, né, Frida? O que a gente precisa para tratar a grande maioria dos pacientes tem no SUS. O SUS hoje oferece medicamento que não tem em vários países do mundo e a gente está com esses medicamentos aqui. Os exames são fáceis. Parece que nefrologia é aquela coisa complexa que todo mundo tem medo, mas assim, são exames baratos, fáceis, de simples forma. Eu era tutora do Ministério da Saúde, Alexandre, eu andava pelo Brasil inteiro e eu ficava muito feliz, porque quem entrava nas minhas aulas eram as enfermeiras, assistente social, os agentes comunitários, e eu queria que o nefrologista fugisse da minha aula. Eu queria muito que entrasse cardiologista, eu queria, geriatra, eu não queria não, porque eles mandam. Mas eu queria muito isso. E eu ficava tão feliz porque terminava a aula, você podia conversar com eles, é de igual para igual, não tem médico, não tem nada, é uma equipe de saúde, a linguagem é muito fácil, é uma doença que é fácil de entender. O difícil é o indivíduo estar lá na atenção básica, a equipe está lá, esse sim, são os guerreiros, né? Então, eu acho que a gente precisa ver onde deu certo, ir atrás, ver o que aconteceu, copiar modelo, é tudo do Sistema Único de Saúde, pedir para replicar, ficar fazendo fóruns dessa forma para dizer que a gente tem que caminhar, né? A gente tem que sair da lei, tem que sair do papel e agir, porque todo mundo aqui tem essa vontade, né? Então tá cheio de gente no Brasil que tem essa vontade. Então eu acho que o caminho também é isso daí. Vamos ver quem deu certo e procurar esses caminhos. É, doutora Alexandre, doutora Frida, doutor Roberto, como que a gente pode fazer esse acolhimento na atenção primária? Vocês não acham que tem que ter o agente comunitário de saúde, tem que ter a nutricionista, tem toda uma equipe? Como fazer com que isso, toda essa engrenagem funcione, né? De repente, como cuidando do coração, que nós temos uma antessala com uma avaliação pré-clínica para que tudo que seja, toda a avaliação necessária chegue até o médico e que facilite a conversa para o diagnóstico e tratamento. Será que como que a gente pode agir nesse sentido? Olha, Oi, Patrícia, Lourdes. Depois, por favor, já te chamo, Lourdes. Patrícia, eu tenho uma máxima para mim que eu sempre falo nas apresentações, assim, eu sou muito, advogo muito em favor disso, que é o sistema da pré-consulta e da pós-consulta. Eu acho que isso, para o paciente, é de fundamental importância, não tem como negar. Muitas vezes o paciente fala para a enfermeira coisas que ele não vai falar em consulta, a gente sabe disso.
no que diz respeito a tratamento, a sintomas, a quaisquer problemas que ele possa ter. Eu acho que uma pré-consulta, bem feita, ela pode agilizar até o atendimento médico, e aí você vai poder abordar outros tantos problemas que o paciente tem, ou outros pacientes. Então, eu entendo que a pré-consulta e a pós-consulta são fundamentais, não é? Como você vai fazer isso? O agente comunitário pode ajudar? Pode. Eu entendo que cada vez mais e sempre o atendimento multidisciplinar é fundamental. A gente sabe que pode ser que não tenha um educador físico para orientar a atividade física, mas você pode ter uma pessoa treinada para fazer essa informação. A nutricionista, ela é fundamental em todos os cenários que a gente está discutindo, né? E mesmo que você tenha um paciente com uma doença renal, já que precise de uma abordagem um pouco mais cuidadosa, detalhada, se você tiver uma nutricionista bem preparada, ela vai passar essa informação e o paciente vai aderir e vai se beneficiar com isso. Então, eu sou muito favorável ao agente comunitário, muito favorável ao atendimento multidisciplinar, e acho sim que a gente tem que deixar de ser centralizador, vamos dizer assim, que cabe só ao médico fazer isso, e redistribuir entre os profissionais de saúde, dentro das suas competências, as ações que vão ser benéficas ao paciente. É como eu vejo, né? Acho que isso é extremamente importante e valoriza a equipe de saúde, que é um dos pilares tanto do Cuidando de Todos quanto do Hearts, né? Quer dizer, uma equipe multidisciplinar. Nada funciona diferente disso fora daqui. Complementando, Patrícia, nesse sentido da multiprofissionalidade, eu acho interessante, né, essa questão de intercalar as consultas, porque a gente já tem isso em protocolos de cuidado de diabetes e hipertensão, intercalar sempre médico, consulta de enfermagem, consulta médico, consulta de enfermagem, pensando nessa questão da integralidade e também do autocuidado apoiado, né? Hoje em dia os estudos mostram para a gente que não adianta a gente falar a mesma receita para todo mundo, né? A gente precisa realmente apoiar os usuários nas mudanças dos hábitos de vida, segundo os contextos, e aí entra o papel do agente comunitário de saúde. Então, isso já tem protocolos de diabetes e hipertensão já há muitos anos, né? O que a gente precisa é colocar em prática, né? Colocar em prática a continuidade e a longitudinalidade do cuidado, né, pensando em consultas de acordo com a estratificação de risco e as necessidades. Eu acho que é uma questão de gestão, como a doutora Patrícia colocou, né, e de vigilância desses processos. Eu acho que é importante a gente analisar onde que isso tem sido feito mesmo, que tem sido exitoso, que tem contribuído para melhores desfechos, para a gente conseguir reproduzir isso mais para o Brasil todo, sabe? Eu acho que é exatamente por aí. Eu queria acrescentar uma coisa, a gente falou bastante sobre detecção, né, sobre diagnóstico, e falamos bastante também sobre os pilares de alterações de estilo de vida e também de alcançar metas, né? Mas uma coisa que a gente falou pouco, talvez, acho que vale a pena, porque eu acho que isso também tem um componente de implementação importante, né? É a questão das terapias medicamentosas, né? Nós estamos falando de uma doença que hoje em dia você tem 3 classes de medicações com evidência de modificação da história natural da doença. Isso quer dizer, são drogas que você usando, você comprovadamente reduz o risco de progressão. A primeira são os inibidores de enzima conversora e os bloqueadores de receptor de angiotensina, que já estão disponíveis na rede há muito tempo e que acesso não é o problema. Mesmo assim, a gente vê uma subutilização desse tipo de medicação, né? Você começa já a pensar em modelos de como implementar um pouco mais agressivamente, talvez inclusive usando dessas pré-consultas, pós-consultas, talvez farmacêuticos que pudessem estar envolvidos nesse processo para você implementar de forma mais agressiva coisas que há 20 anos têm evidência de benefício. E que estão disponíveis,
então, de acesso sem custo para a população brasileira como um todo. O segundo, um pouco mais emergente, assim, que são os inibidores do SGLT2, né? São drogas que também têm uma evidência de benefício suplementar em cima daquela primeira linha de medicamentos, uma evidência muito forte, tão forte em que já se discutiu na Conitec a inclusão na lista de medicações para serem distribuídas para os pacientes usuários de SUS com doença renal crônica, né? Já é disponível para um subgrupo de diabéticos, já está fazendo um impacto importante, mas já existiu a discussão e a aprovação na Conitec, e agora a gente está aguardando, né, a finalização do PCDT para definir realmente quais são os pacientes e tudo. Ou seja, uma vez que isso esteja definido, você tem que agressivamente promover a distribuição para os pacientes que teriam benefício. E, gente, é impressionante, né, o impacto disso na quantidade de pacientes que podem ser beneficiados dessas duas classes de medicações, né? Então, acho que é mais um ponto, né? Acho que a gente não pode esquecer que tem um pilar medicamentoso nessa história, um pilar que o Brasil já está à frente de muitos países do mundo. A gente sabe que talvez, do ponto de vista de acesso, especialmente aos inibidores de SLT2, via, né, o sistema de distribuição sem custo para paciente, o Brasil está na frente da maior parte do mundo nisso, né? Ainda é uma coisa que carrega em países desenvolvidos o bolso de paciente, que no Brasil a gente já tomou a frente dessa discussão. E eu acho que isso é uma coisa importante, a gente tem que se aproveitar disso, né? Nós temos que, na verdade, implementar agressivamente esse tipo de terapia, que não só tem evidência de benefício, é muito bem tolerada a maior parte dos pacientes, tem uma aplicação quase universal em pacientes diabéticos e não diabéticos com doença renal, e, principalmente, né, pode ser implementado sem sobrecarregar o bolso dos brasileiros, né? Claro, sobrecarregando o bolso do sistema de saúde, mas essa foi a discussão na Conitec, né? A discussão de que, na verdade, o custo-benefício desse tipo de estratégia é claramente definido, né? Vale a pena você, na verdade, né, distribuir isso para a população, porque você economiza muito mais, né? Dando mais longevidade para as pessoas, preservando pessoas de irem à diálise e necessidade de transplante e diminuindo os custos do sistema com a redução dos gastos nesses sistemas mais caros de tratamento. Se você me permite, Roberto, eu queria só fazer uma colocação. Uma coisa, a gente costuma dar aula para os médicos da rede, né? Na última aula que a gente deu foi para os médicos da Secretaria de Guarulhos, e essa é uma pergunta recorrente. Eles têm a preocupação de até quando bloquear o sistema renina-angiotensina. Então, de novo, a gente tem que explicar e ensinar e, assim, dar segurança para que essa medicação seja utilizada. É isso que eu quero dizer. Porque é uma pergunta recorrente. Quer dizer, se o potássio foi para 5,2, se a creatinina tiver em 3, quer dizer, tem um limite aí que eu vou parar de usar? Quer dizer, o benefício é muito maior. Então, você tem que explicar como é que você vai manusear essas situações, não é? Mas também é uma preocupação. Então, eu imagino que os estudos aí mostrem que uma porcentagem muito menor de pacientes que estariam se beneficiando com o bloqueio do sistema renina-angiotensina, de fato estão, porque há aquela preocupação de até quando eu posso usar. Então, também é uma função nossa esclarecer esse ponto para os profissionais, para que o paciente seja beneficiado. Eita, doutora Frida, eu gostaria de colocar aqui que o doutor Rodrigo Cariri, ele estava conosco na abertura do evento, ele ficou nas primeiras palestras, mas ele teve que sair por ter recebido um chamado do gabinete da ministra e avisou que retorna assim que ele for liberado, tá? Só para... É uma pena, né? Mas vamos torcer para que ele volte, porque a gente tem que falar da linha de cuidado. Por que esse PCDT ainda não está
né, para os pacientes, é muito importante que a gente tenha essas respostas sobre a linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica. Maria de Lourdes, por favor, eu, você estava com problema com áudio, fique à vontade. A FENAPAR, nós temos 14 associações, né, ligadas à FENAPAR, e eles atendem com muito carinho. Eu já visitei o site, você entra lá, coloca o seu nome, na região que você está, e eles já encaminham para as associações filiadas. Senhora Maria de Lourdes, por favor. Ela está com uma instabilidade no... Mas pode entrar, agora sim. Oi? Olá. Então, eu acho muito importante a estratégia de saúde da família. Para mim, para nós da FENAPAR, a gente acha que a prevenção ela está em primeiro lugar, que evita que o paciente entre num estado de, principalmente do grupo de risco, acima de 40 anos, que tem pressão alta e diabetes e obesidade. Eu acredito que a atenção básica, através da agente comunitário de saúde, que vai na casa do idoso, daquela pessoa que nem sonha o que é uma hemodiálise, nem sonha o que é uma creatinina de 3.0, 4.0, que já manda fazer fístula, que eu quero falar para vocês que é a pior coisa que um paciente sente quando fala tem que fazer a fístula. É doloroso, é doído, você pensa que você está funilando para o fim de tudo, e o transplante não é para todos, né? E eu acredito que o exame de urina e creatinina é um dos marcadores mais importantes que nós temos, e eu acho o médico clínico geral, ele de uma importância tremenda. Ele está ali para receber esse paciente sofrido, que ele é diabético e tem pressão alta, e ele nem sonha o que ele pode vir para ele. E quando é um médico interessado, um médico que quer buscar mesmo passar para o paciente o conhecimento da gravidade que ele está começando ali, e eu acredito que é um momento muito importante. E eu vejo que o exame de urina e creatinina, nesse momento, é muito importante. E estivemos uns 3 meses atrás no Ministério da Saúde, e fomos muito bem recebidos pela atenção básica através do Dr. Elvésio, e ele falou tão prontamente para a gente, ele entende que também tem que dar uma atenção especial na atenção básica, porque depois que o paciente perde a função, não tem mais jeito de voltar atrás, não tem mais, aí já foi embora, aí não tem mais jeito. E ele deu assim uma notícia em primeira mão para nós da FENAPAR, e que está treinando 180 mil médicos com voltados mais para esse interesse de alertar as pessoas do grupo de risco acima de 40 anos. E eu fiquei muito contente com essa notícia que ele nos deu, de que essas pessoas vão ser beneficiadas por esses 180 mil médicos. É poucos médicos, mas para o início de entendimento de que isso é importante, esse médico fazer curso e aprofundar mais nisso para chegar nesse paciente e falar, olha, a coisa é grave, vamos estar cuidando, vamos estar fazendo exercício físico, você que é obeso, vamos procurar fazer uma caminhada. E aqui na nossa cidade, Trindade, Goiás, uma cidade de 140 mil habitantes, a gente tem um projeto de lei que obedece e que a Secretaria de Saúde da nossa cidade, ela dá uma atenção muito especial a esse paciente acima de 40 anos, isso depois que a gente está nessa gestão, e eu achei muito importante a gente mostrar isso para o secretário de saúde do nosso município, para dar essa atenção especial aos pacientes nossos. E a gente entende que já vimos uma mudança nisso aí no nosso município,
porque é uma doença que cresce assustadoramente, é a doença renal crônica, e principalmente os diabéticos e de pressão alta. E a gente está vendo isso acontecer aqui no nosso município. É uma gotinha só de esperança que a gente tem, mas está acontecendo. Então, a gente tem esse modelo. E só para falar para vocês, encerrando a minha fala, sobre a questão do dapaglifosina, a gente participou, doutor Roberto, juntamente com a Conitec, né, e foi muito importante esse medicamento, que é o dapaglifosina. Eu acredito que a gente tem pacientes, relatos de pacientes que está tomando o dapaglifosina e ele conseguiu uma melhora significativamente grande, e a gente está torcendo para que isso tenha uma resposta o mais rápido possível, para que isso chegue até o SUS, né, para o paciente. Aquele que pode comprar o medicamento, que já tem a receita, pode comprar, já está nas farmácias, né? E vocês que são médicos, doutor Roberto, se o senhor quiser falar para nós mais um pouquinho sobre isso, eu fico muito feliz se o senhor nos atender. E também, gente, eu transplantei há 16 anos, e eu achei muito importante a prevenção. Por quê? Eu fiquei 15 anos na prevenção. Quando a doutora me viu que os meus exames estavam dando alterados, ela, Luiz, olha, você, do jeito que vai, você vai para a hemodiálise. E como eu não queria, de forma nenhuma, não aceitava esse tratamento, que para mim foi o melhor que eu já tive na minha vida, senão eu não estaria aqui hoje ajudando pessoas. E eu vejo assim que se eu fosse para me transplantar naquele tempo, há 31 anos atrás, talvez eu não teria a chance como foi há 16 anos. Talvez não seria mais, assim, uma coisa mais com mais facilidade como foi há 16 anos. E eu teria um rim de 31 anos de idade, gente. Então, eu fiquei na prevenção 15 anos. E eu ainda falo que a prevenção é o melhor remédio. E nós batemos nessa tecla, a FENAPAR visa a conscientização do exame de urina e de creatinina na atenção básica. Muito obrigada. Posso Por favor. fazer só um último comentário aqui, que a gente tem falado aqui sobre a questão dos serviços, né? Como o serviço pode se organizar, mas tem uma outra barreira muito importante de acesso, que eu considero de acesso também, que é a escolaridade e o letramento em saúde dos pacientes. Porque, assim, depois de muitos anos de atenção primária, eu vejo que isso é crucial no tratamento. Aquele monte de remédio, né, de hipertenso, diabetes, que eles não sabem como usar, né? Então, a adesão medicamentosa, ela é uma barreira também nesse sentido. Então, é importante reforçar a questão da educação em saúde para que os usuários consigam seguir e para que eles entendam essas complicações, porque eu vejo que grande parte também não entende, né? O que pode acontecer, o que acontece se misturar esses medicamentos, tomar, né, de um jeito que não é o correto, o que vai acontecer? Então, eu acho que a gente tem que reforçar a educação em saúde sempre, a cada oportunidade, em todas as consultas, em todos os contatos com os pacientes. Gostaria só de acrescentar que eu que trabalho também com pessoas com doenças crônicas, a pessoa não vai, o médico pergunta, você está tomando seu medicamento? Eu tô sim. E essa pessoa não está, porque esqueceu, ou acha que tomou, não sabe o horário certo. Então, são várias as estratégias que toda a equipe de saúde da família, vai ajudar. Com quem que ele vai conversar sobre o medicamento? Com a nutricionista, com uma psicóloga. Então, precisa ter esse trabalho em conjunto para poder acolher essas pessoas, né? E não se. Normalmente você toma bronca. Eu já tomei bronca de médico e muitas pessoas tomam bronca de médico. Então, as pessoas realmente não querem tomar bronca. Eu trabalhei com educação em diabetes, como profissional de educação física e educadora, eu sabia do tratamento de todos, porque era naquele momento que eles falaram, olha, eu não consegui pegar meu medicamento, tem como me ajudar? E isso que é um dia todo, na DJ Diabetes Brasil é um dia todo, é o dia a dia com diabetes.
Então já passou por enfermeiro, passou por nutricionista, eu era a última. E aí essa pessoa me falava, olha, não consigo isso, aquilo. Então são nesses momentos o agente comunitário que vai dar esse abraço nessa pessoa, entendeu? Vai acolhê-la. E o simples fato de você visitar essa pessoa, ela se sente acolhida e ela vai melhorar o tratamento dela. Porque não adianta somente ela, tem que ter essa busca ativa, né? E já tem estudos falando isso. Só de visitar a pessoa você tem a melhora, porque ela vai lembrar dos seus medicamentos, vai se cuidar, vai sentir que está sendo cuidada. Eu acho isso muito importante. Eu estou assim muito ansiosa, assim, porque o Dr. Rodrigo ele não está conseguindo entrar e faltam 15 minutos. Eu eu gostaria assim de fazer uma pergunta assim final, mas que vocês tragam uma mensagem. Nós temos 15 minutos, ainda dá tempo. Vamos ver se a gente consegue o Ministério da Saúde aqui, tá? Como é que a gente pode unir todos os setores para poder implementar mais, principalmente as recomendações do PCDT, essa linha de cuidado, como que a gente pode se ajudar para melhorar o diagnóstico, a prevenção, o tratamento dessas pessoas, para que não cheguem, né? Não chegue a doença, a insuficiência renal, ao transplante. Como que a gente pode trabalhar juntos entre os setores? A gente falou muito da multidisciplinaridade, mas vamos falar entre os setores, como que a gente pode se ajudar? Eu começaria com a doutora Frida, com a expertise do Cuidando de Todos, do Hearts. Olha, eu acho que a mensagem é unir forças e falar todos na mesma linha em todas as frentes que a gente tiver oportunidade, né? É deixar muito claro a importância do diagnóstico precoce e a intervenção precoce para esses pacientes. É fazer a capacitação dos profissionais e desde o banco da faculdade até a vida profissional. Entender que médico não está acima de tudo e que o acompanhamento é multiprofissional, né? E também que as especialidades médicas falem a mesma coisa, quer dizer, que os colegas, acho que hoje em dia o endocrinologista ele fala muito mais um idioma do nefrologista do que antigamente, mas eu ainda sinto um pouco de resistência de algumas outras especialidades. Então, é assim, é uniformizar a fala entre especialidades, entender que o trabalho para o paciente é multidisciplinar, porque se a gente imaginar na atenção primária que ele tem 15 minutos para atender o paciente, ele não vai fazer orientação de outras, né, da dieta, da atividade física, etc, etc. Ele não vai ter tempo para isso, ou ele bem faz uma consulta, ou ele bem orienta, né? Uma consulta mínima, que você faça isso em consultório, são 40 minutos atendendo um paciente, não é? Assim, mínima, para não deixar o outro nervoso, né? O que está esperando. Então, assim, eu acho que a uniformização da mensagem, entender que ninguém está entrando na seara do outro, mas que nós estamos falando todos em prol de um benefício só, que é o paciente. Eu vejo que é isso agora. Do ponto de vista da participação do governo, eu acho que a gente precisaria, como sociedade médica, então, como hipertensão, como nefrologia e tal, que os documentos, isso eu já tive a oportunidade de falar numa sessão do Ministério da Saúde, no Hearts, em que a gente trabalhou como parte do comitê técnico, né, de assessoramento técnico. Falei, gente, a gente faz um documento, uma diretriz de 140 páginas. Assim, é uma discussão, é uma fogueira de vaidades, e a gente sabe que é isso, todo mundo quer palpitar um pouco mais, e aí quando vem e o objetivo final é usar esse documento na ponta, o Ministério vem e fala, não, essa diretriz não vale para a gente, nós vamos criar uma outra diretriz. E o nós vamos criar uma outra diretriz, que não vai ser muito diferente da dessa,
leva 2, 3 anos. E tudo isso atrasa o atendimento e o acompanhamento do paciente, né? Por exemplo, o projeto Hearts, a iniciativa Hearts, que nós fizemos parte da Câmara Técnica, eu não sei em que pé está nesse momento, porque parou na Conitec para o uso das combinações fixas. Então, assim, a gente acaba perdendo o passo das coisas que já deveriam ter sido implementadas, né? 2 anos parado, porque se discute muito evidências que são muito sólidas. Então, no meu entendimento, uniformizar o diálogo, uniformizar a mensagem é o melhor que a gente pode fazer. Muito obrigada, doutora Frida. Doutora Patrícia, suas considerações, pensando no todo, no SUS, na intersetorialidade, fique à vontade. Vou ficar à vontade e vou ser bem objetiva. Eu acho que tudo que foi discutido aqui por todos, todos concordam. Eu quero pré-consulta, eu quero pós-consulta, né? É, eu quero tudo isso, eu quero tudo isso para o paciente, até porque a gente tem que tomar conduta centrada no paciente. Ponto. Todo mundo concorda. Agora, nada disso vai para frente se o Ministério da Saúde não participa. Sabe, não adianta, porque a gente não está falando aqui hoje para saúde suplementar, embora tudo que foi falado aqui, a saúde suplementar pode utilizar, né? Então, porque tudo que a gente está falando é verdadeiro, todo mundo sabe, todo mundo quer. Quem é o médico que não quer uma enfermeira? Quem é o médico que não quer uma nutricionista, um assistente social, um psicólogo, um farmacêutico, um educador físico? Me fala um, não existe isso. Mas isso passa por uma coisa que chama financiamento. Ninguém é ONG, todo mundo tem que ganhar por aquilo que está produzindo. Eu preciso ser capacitada, eu preciso ganhar por aquilo, e isso passa por um financiamento. Eu ainda acho que gestão é mais importante do que financiamento, né? Então, primeira coisa, o Ministério realmente tem que participar. E eu digo isso porque nós estamos há um ano numa gestão nova da SBN, a gente não conseguiu um assento para falar na atenção básica sobre isso. Não é naquela alta especialidade pedindo dinheiro para aumentar para diálise e transplante, não. A gente quer colocar 4 mil especialistas, 2 mil sócios, para capilarizar o conhecimento, né? E a gente não consegue esse assento junto aos órgãos que representam a saúde pública. Então, eu acho que isso passa a ser importante. Ah, essa linha de cuidado da doença renal crônica tem 10 páginas, é extremamente simples. Por quê? Porque de hipertensão e diabetes já está pronta, a gente só introduz os dados nefrológicos, porque tudo que eu preciso, tudo está lá nas diretrizes da hipertensão e diabetes, que o Brasil há muito tempo pratica isso, pelo menos na teoria. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que esse ano se criou a Frente Parlamentar de Nefrologia. A Sociedade Brasileira é a diretoria executiva, mas nós temos o deputado Vinícius de Carvalho, deputado federal, e é muito bom, porque a senhora Maria Lúcia, a gente sempre se encontra com ela em Brasília, representando a FENAPAR, que é o órgão oficial de representação dos renais crônicos, e a gente vem conseguindo avanços utilizando a frente parlamentar, inclusive para ter um ponto de abertura no Ministério da Saúde. E, por fim, eu não poderia deixar, até porque na plateia a gente tem um nefrologista de grande nome no Brasil, que é um batalhador da prevenção de doença renal crônica, que é o Dr. Edson, do Rio de Janeiro. Então, aqui eu não posso mandar um abraço para o Edson e dizer que todo ano, isso há muitos anos, se comemora no mundo inteiro o Dia Mundial do Rim, e que o ano que vem vai ser no dia 14 de março, é sempre a segunda quinta-feira do mês de março. E eu queria só deixar o tema, que é o tema mundial, que é saúde dos rins, exame de creatinina para todos. E exame de creatinina para todos é o Brasil que coloca esse exame, porque o mundo também não coloca, então os nefrologistas também ainda têm um pouquinho de culpa nessa história toda, viu, Frida? Mas o logo do Brasil é saúde dos rins, exame de creatinina para todos. E o logo mundial é porque todos têm direito ao diagnóstico e acesso ao tratamento. E aí eu poderia colocar aqui embaixo, com auxílio da equipe multidisciplinar e com o apoio do Ministério da Saúde. Essas são as minhas considerações.
Perfeito, doutora Patrícia. Por favor, entre em contato conosco para nós colocarmos no calendário do fórum. A gente já vai divulgar essa data. Com certeza. Muito obrigada. Doutora Alexandra, por favor, e depois a senhora Maria de Lourdes, e aí eu vou fechar com o doutor Roberto, ok? Para irem se preparando. Eu também vou ser bem objetiva. Eu acho que tudo que foi falado aqui é extremamente importante, e eu acredito que a maioria dos profissionais que estão lá na ponta concordam com a gente e sabem, né, e têm esse conhecimento. Agora, a pergunta que fica é por que que isso não tem sido implementado na prática, já que a gente tem todas as ferramentas no SUS, né? É claro que a gente precisa de educação permanente, mas, a meu ver, são muitas coisas básicas e que são do conhecimento de todos, né, que não estão sendo implementadas. E, assim, na minha experiência, a gente conversa, né, tem conversado com vários profissionais e tentado entender por que que os modelos de assistência têm sido tão diferentes. Então, eu acho que a gente precisa entender isso nacionalmente, dentro dos municípios, cada realidade, cada contexto, para entender como que funcionaria realmente um atendimento, né, para a prevenção da doença renal crônica. Então, eu acho que a gente tem muitos protocolos, a gente precisa implementar, a gente precisa da gestão, das gestões municipais, né? E que isso não fique a cargo de cada equipe de estratégia de saúde da família, implementar como acha que deve ser, de acordo com o contexto. É claro que as equipes têm essa autonomia, mas precisa de um acompanhamento, de um segmento, para ver se os protocolos estão sendo atendidos. É isso, obrigada. Perfeito, doutora Alexandra. Senhora Maria de Lourdes? É muito importante a fala de todos nós, mas seria muito bom se o Ministério da Saúde estivesse aqui ouvindo a gente, né? Seria muito. Inclusive, eu conheço o doutor Roberto Cariri, a gente já teve no dia que foi criado o Dia da Nefrologia, não, o Dia da Diálise no Senado, eu estive com ele, conheço pessoalmente, e é uma pessoa bem aberta para conversar sobre o assunto. E de tudo que a gente falou, nós continuamos falando da prevenção, que é importante falar de um início na atenção básica. E eu quero só complementar o que os doutores e as doutoras falaram aí sobre a equipe multidisciplinar. A nutricionista é muito importante nesse momento que a pessoa, que o médico fala, ó, você tem que fazer um exercício físico, você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que cuidar da sua creatinina, porque ela está ficando elevada por causa da sua diabetes, ela está acabando com o seu rim. Ele não fala nesses termos, mas no entendimento é isso. Olha, você vai para a cadeira de hemodiálise. Quando falava isso para mim era o fim. Quando eu ouvia falar isso, gente, eu não suporto a voz da minha médica. E eu tive que enfrentar e falar, olha, não... E a gente precisa de hoje trabalhar em cima disso. Daquilo que me fez eu sofrer, daquilo que me machucou, daquilo que me doeu muito. Eu quero que tire das pessoas que estão chegando nesse lugar que eu cheguei, para que ela não sofra o que eu sofri. E que elas, a questão que o paciente parece que ele não tem nenhuma cabeça aberta, assim, uma mente, para entender a gravidade da coisa. Enquanto não chega na cadeira, parece que aí é um alerta. Aí não tem mais jeito. Então, essa equipe multidisciplinar, a nutricionista é muito importante, uma psicóloga para falar, olha, você precisa de fazer hemodiálise, depois que desanda aí, tem que simplesmente atender o psicólogo, né, para conversar com a pessoa para ir, né, enfrentar o tratamento. Mas essa equipe multidisciplinar é muito importante. A gente participou agora de um encontro de nefrologia em Atibaia, eu não sei se os médicos que estão aqui no grupo, nessa reunião, e foi muito importante, e nós tivemos o privilégio de ter uma equipe multidisciplinar com 25 pacientes em diálise, e cada uma falava o seu atendimento, e o paciente falava, e eles debatiam também, então foi uma experiência muito rica nesse encontro em Atibaia, no estado de São Paulo, e a gente teve essa oportunidade, eu vi quão é importante essa equipe multidisciplinar.
não é? E a gente está aí à disposição, trabalhando em favor dos renais do Brasil. Muito obrigada e foi um prazer estar com todos vocês, gente. Maravilhoso. Um abraço. Prazer é todo nosso, Maria de Lourdes, e parabéns pelo trabalho tão acolhedor que vocês fazem no dia a dia, como ONG, como voluntários. Parabéns, a gente fica muito feliz em você estar aqui conosco. E agora, para fechar, por favor, professor Dr. Roberto, suas considerações finais. Será que a gente consegue desarmar essa bomba relógio? Esse era o desafio, e eu acho que a gente falou nessas 2 horas sobre os pontos-chave para isso, né? E eu queria justamente chamar a atenção de algumas coisas que, para mim, são essenciais nessa discussão e que, na verdade, para mim, gente, no momento atual, a combinação de coisas que a gente discutiu hoje faz com que a gente possa, talvez pela primeira vez na história, pensar em um mundo sem diálise, um mundo sem a necessidade de transplante, agindo em medidas de prevenção da doença renal crônica. Eu acho que esse meu otimismo, né, ele é justificado pela construção da evidência por trás de tudo que a gente falou aqui, né? Ou seja, a qualidade da informação que dá base para as coisas que nós estamos falando é incrível, né? Nós não estamos falando de opinião da gente, nós estamos falando de uma construção do entendimento da epidemiologia da doença renal crônica, as bases para rastreamento de grupos de risco, como você pode fazer de forma custo-efetiva isso com exames simples e baratos, e, por último, como você pode implementar tratamento para esse problema, reduzindo de forma muito significativa o risco de progressão, uma história toda construída e que a gente tem que aproveitar como base para não para a nossa discussão, mas para realmente para o desenvolvimento de estratégias para combater esse problema, né? Eu acho que isso mostra né, a necessidade de você fazer isso dentro de um modelo de colaboração inter e multissetorial que desenvolva políticas claras, né, para a implementação disso, para a implementação dessas medidas de alta base de evidência para o bem dos pacientes que sofrem dessa doença ou estão sob risco delas. E eu acho que realmente só isso, como a gente falou hoje, vai poder gerar, né, uma possibilidade de uma implementação rápida dessas políticas. E com isso, a gente vai precisar, além do que a gente falou muito aqui, de engajamento das pessoas, da população mesmo, né? Ou seja, a gente realmente, de uma forma muito ampla, engajar todas as pessoas envolvidas nesse processo. Num ambiente, eu comecei de forma global, eu queria fazer esse meu último comentário de forma muito brasileira, assim, né? Num país que, na verdade, né, dá direito à população ao acesso universal à saúde, em um modelo em que a evidência já deu base para o desenvolvimento de protocolos de como fazer e de inclusão de acesso aos tratamentos. Ou seja, eu acho que a gente é privilegiado no Brasil de estar vivendo nesse tipo de sistema, né, em que a gente pode, na verdade, criar um círculo virtuoso, né, que vai gerar, né, a transformação da informação que a gente conhece em salvar a vida de pessoas a partir de simplesmente de implementar a melhor evidência na prática do cuidado de pacientes com doença renal crônica. Perfeito. Com as suas falas finais, eu encerro esse webinar extremamente rico, produtivo. Com certeza, contem com o fórum para que tudo isso reverbere ao Ministério da Saúde. Houve realmente um contratempo, mas com certeza a gente vai conseguir conversar com o Ministério da Saúde e poder achar soluções para desarmar essa bomba relógio. Muito obrigada a todos pela participação, a todos que estão aqui, que ficaram aqui na plataforma, aos que estão no YouTube,
e agradeço imensamente os comentários. O chat foi riquíssimo, inclusive com links para a gente de conhecimentos, foi excelente. Essa tarde, noite aqui, início de noite, foi muito rica de conhecimento e espero que o fórum consiga ter chegado ao seu destino, que é resolver a questão da doença renal crônica no país. Muito obrigada a todos pelo seu tempo, pelo talento, e a gente se encontra numa próxima. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Tarde, bom fim de semana. Obrigada.